Oi, pessoal, perdão, a Cecília desligou aqui. Deixa eu chamar a Vani de novo. Oi, Geisa, tudo bem? A Cecília desligou aqui. Eu vou chamar a Vani de novo e a gente já retoma. Caí. Oi, Vani, desculpa, não, foi a Cecília que desligou, eu acho. Não. Que ela ficou apontando aqui, eu acho que ela apertou alguma coisa que desligou. Mas que eu tava contando da situação dela, né? E ela primeiro correu da criança pra chamar atenção. E não funcionou, obviamente, né? Porque não é assim que convoca o amiguinho pra brincar. Então ela fez uma segunda tentativa, ela chegou um pouco mais perto, mas ainda distante, levantou a camiseta e começou a gritar pra menina, berriga, berriga, né? Mostrando a barriga dela. A barriga dela. É, a barriga, né, filha? Alguma coisa dá certo, né? O meu tá fazendo eco, né? Pra mim, não. Bom, pra quem tá assistindo, depois dá um Avisem a gente. feedback pra mim. Então, essas habilidades sociais, que os nossos colegas da análise de comportamento chamam de habilidades sociais, é essa habilidade de convívio, né? A gente pode fazer colocá-las como sinônimo. É essa habilidade de convívio que os estudiosos da atrofia social colocam, que tem uma regressão a ponto de inviabilizar o contato social, né? Nos casos de atrofia social, com importância desse sofrimento, né? Dessa estagnação, dessa inviabilidade mesmo funcional do convívio social. Então, como lidar diante de tudo isso, né? Eu falei aqui dos colegas da análise do comportamento, mas eu recorri a eles para preparar essa fala, algumas colegas minhas que trabalhavam no núcleo de análise do comportamento da UFPR, que trabalhavam justamente com grupos de habilidades sociais para crianças e adolescentes. Porque se eu me deparo com esse fenômeno, com uma criança ou um adulto, tem volta, com certeza tem volta, né? Porque a gente está falando de uma regressão de uma habilidade de convívio. E esses comportamentos, que eles chamam de um repertório comportamental para habilidades sociais, né? Para interagir socialmente, ele é aprendido, né? Então, ele pode sim ser reaprendido, ele pode sim ser treinado para gerar mais confiança nessa pessoa, para que ela deixe de fantasiar que vai ter uma péssima performance, que não vai saber cumprimentar. Para essa criança que ela fica com medo de não saber responder o amiguinho, ou não saber fazer uma pergunta na sala de aula quando tiver com dúvida, né? Por medo dessa interação social, né? Dessa insegurança mesmo. Às vezes a gente não sabe o que passa na fantasia dessa criança, né? Dela imaginar que vai ser ridicularizada, que vai passar vergonha. A gente não sabe o que passa. Por isso é importante não só espaços como de convívio e fortalecimento de vínculos oferecidos no CRAS, como grupos nos CAPs infantis, ou grupos até mesmo em clínicas, como o próprio Florescer, para o treinamento e para o ganho de confiança dessas situações, né? Seja cumprimentar, seja responder, seja interagir, seja se despedir, né? Mas também de um acompanhamento, se está nesse nível de intensidade de sofrimento, de um acompanhamento individual, né? De uma psicoterapia para encontrar a fonte dessa ansiedade, né? Passou? Alô? Melhorou, Karen? Melhorou? Melhorou com certo eco. Pois é, fui tentar arrumar o meu eco aqui e piorou. Opa! Tá tudo bem.
Só vou abrir a porta ali pra Cecília. Queria só uma mazinha. Tá me ouvindo, Vani? Tô. Tranquilo. Então, o como lidar, né? Tem essa dimensão de propiciar espaços grupais mesmo, para ir aos pouquinhos reaproximando dessas situações, grupos menores, um ambiente controlado de certa forma, né? Em que todos vão estar ali para isso, todos com suas inseguranças, né? Um grupo para trabalhar habilidades sociais. Um contexto propício, acolhedor para isso, né? Esses grupos acabam sendo. Porque muitas vezes a gente individualiza o problema de, meu filho está nesse quadro, né, de atrofia social. Mas em casa, né, ou em outros ambientes, no ambiente da escola, nos ambientes da família extensa, é um ambiente em que ele recebe um feedback quando não realiza uma apresentação ou uma despedida considerada adequada, socialmente considerada adequada. A gente dá esse retorno, a gente reforça, né? Fala, assim mesmo, filho, dá oi, igual fui me despedir agora há pouco do meu irmão, né? Cecília, dá tchau pro tio. E ela falou, tchau, tio. Daí quando ela deu, ele deu aquele sorriso, a gente, que bonitinha. A gente tá reforçando, a gente tá desenvolvendo nela esse repertório, né? Da interação social. Então, qual que é o meu retorno para essa criança? Qual que é o retorno que ela costuma ter? É de ignorar, né? Não é nada, e ela não sabe se aquilo que ela fez tá ok ou não, né? Então ela deixa de fazer, porque parece que não faz, ninguém responde, né? Às vezes uma despedida em que ninguém responde, um cumprimentar, um se apresentar em que ninguém a vê, em que ninguém interage novamente com ela. Então tem toda essa questão de um contexto propício para que esses comportamentos não regridam, né? E não culpabilizando esses cuidadores, né? Porque muitas vezes, igual a gente tá aqui, eu tô com o celular, tô com o computador aberto, às vezes minha filha tá conversando comigo, eu não posso estar dando um retorno para ela, porque a gente se viu num contexto em que o ambiente familiar, de trabalho e etc., e todos os outros ambientes, né, sociais foram colocados em 4 paredes. Então, nós, né, enquanto sociedade, devido a um contexto social, sanitário, político, econômico, etc., moldamos esse ambiente não propício para o desenvolvimento dessas habilidades sociais e propício, sim, para uma regressão, né? E quando a gente vai falar de habilidades sociais, eu trouxe aqui algumas categorias. Então, a gente tem habilidade social, que a gente chama de autocontrole, expressividade emocional, que seria reconhecer e nomear as emoções próprias e dos outros, desenvolver autocontrole de ansiedade, falar sobre as emoções e sentimentos, se acalmar, lidar com os próprios sentimentos, controlar o humor, tolerar frustrações, expressar suas emoções positivas ou negativas, né? Habilidade social de civilidade, que seria o cumprimentar pessoas, despedir-se, usar locuções como por favor, obrigado, desculpe, com licença, guardar a vez para falar, fazer aceitar elogios, seguir regras e instruções, fazer perguntas, responder perguntas, chamar o outro pelo nome. Então, são todos comportamentos que a gente desenvolve onde, né? E como? Na interação. A habilidade social de empatia, que é poder observar e prestar atenção, ouvir e demonstrar interesse pelo outro, reconhecer sentimentos do outro, compreender outras perspectivas, né, que não seja a sua, demonstrar respeito às diferenças, oferecer ajuda, o de assertividade, que é conseguir expressar sentimentos negativos, falar de próprias qualidades e defeitos, concordar ou discordar de opiniões, fazer e recusar pedidos, lidar com críticas, né? Fazer solicitações, habilidade social de fazer amizades, que seriam, né, a partir de fazer comportamentos como fazer perguntas pessoais, responder perguntas, oferecer informações livremente, cumprimentar, apresentar, elogiar, oferecer ajuda, resolução de problemas interpessoais, que é se acalmar diante de situações com outras pessoas,
conseguir pensar e tomar decisões em situações sociais, reconhecer e nomear diferentes tipos de problemas numa interação social. E, por último, né, habilidades sociais acadêmicas, que seria a última categoria, que seriam as habilidades sociais escolares, né, demandadas por um ambiente escolar, que seriam seguir regras ou instruções orais em um grupo, né, observar, prestar atenção, e conseguir ignorar interrupções de colegas ou até mesmo incômodos, né, de barulhos, ruídos, de outras interações sociais. A gente pode até perceber aí, com certeza, um aumento de um diagnóstico equivocado de transtorno de espectro autista, porque, meu filho não suporta o barulho da turma fazendo bagunça. Mas ele não suporta por quê, né? Porque ele foi tirado desse ambiente. Um ambiente totalmente quieto em casa, então para ele irrita mesmo, né? Vai irritar. Enquanto ele está tentando se concentrar em fazer uma atividade individual, que foi como se deu a atividade escolar dele esse tempo todo, né? Então, todas essas habilidades, elas foi constatada essa regressão, mas por todo esse contexto. Então, é possível, né? Responder a esse sofrimento inviabilizante de atividades do dia a dia e de desejos dessa criança ou desse adulto, com o acompanhamento de um profissional de saúde mental individual para lidar com esses sintomas de ansiedade e pânico, né? Essas fantasias, esses medos. Assim como é importante um ambiente de grupo, né? Para poder estar fornecendo essa confiança para uma futura performance imediata ou não tão imediata em outros ambientes sociais, para que ela sinta segura de que ela sim vai conseguir responder, né? Não existe uma fórmula de como responder, mas só dela sentir que ela pode responder, já é um início para ir aumentando, né? Roubando de novo o termo dos nossos análises de comportamento, mas aumentando esse repertório comportamental, né? Em resposta às situações sociais. Acho que era isso. Curtinho. Karen, eu vou sair, porque pra mim tá fazendo muito eco. Pra eu poder encerrar contigo, tá? Peraí que eu já volto. Tá bom. Pessoal que está assistindo, se quiserem colocar suas perguntas aqui, fiquem bem à vontade, tá? Enquanto a Vani entra e sai. Se teve algum termo, alguma questão que ficou meio nebulosa, também podem ficar bem à vontade. Deu certo, Vani? Oi, gente. Estão me ouvindo melhor? Estamos sim. Vani, teve um último pontinho, bem breve, que eu esqueci de pontuar. Para não ter enganos. Quer dizer, interpretações equivocadas por eu ter dado brecha para essas interpretações. Quando a gente fala de fantasia, né? Dessa criança fantasiando, não é deslegitimando o medo dela de maneira alguma, porque o contexto criou esses medos também, né? São medos com uma base material, real, de um contágio de vírus, de familiares que se perderam. Então, é importante que nesse contexto seguro, não seja seguro apenas socialmente falando, né, emocionalmente falando, nesse acolher, mas também de dar condições materiais que essa criança se sinta seguro, né? O uso de máscara, o distanciamento, ambientes abertos, então mostrar para ela que ela está segura, que há condições materiais dela se sentir segura, né? Quando a gente fala fantasia, é aquilo que muitas vezes aumenta, né, hiperdimensiona o que pode vir a ser real, né? Ou antecede situações que muitas vezes nem são possibilidade de ocorrer mesmo, né? Como ridicularização, etc, né? Mas só explicando o que eu quis dizer com fantasia. Não, é perfeita essa explicação, Karen.
Pra mim ainda tá dando eco, pra você não. Não, pra mim não, Vânia. Eu vi que a Geise ali parabenizou a explanação, que foi muito bom. Obrigada, gente. E foi mesmo, Karen, foi ótimo. Porque eu acho que traz pontos pra gente refletir o que a gente vai ter que lidar agora, né? O pós-Covid é um ponto de interrogação para todo mundo. E eu acho que na infância a gente vai ver algumas manifestações. Então é a gente esperar mesmo, e se preparando e se fortalecendo, né? Se fortalecendo e criando redes para acolher as crianças nesse pós-pandemia. Sim, saber que tem espaço então, muito obrigada. Nós temos os CRAS, os territórios que têm os grupos de convívio e fortalecimento de vínculo que são separados por faixa etária, né? Nós temos os próprios CAPs, grupos por demandas semelhantes. E quem sabe, né, no Florescer não podemos criar esses grupos também para trabalhar essas questões, né? Com as nossas crianças, nossos adolescentes. A gente já está ofertando. Você está com a musicalização, com a turma aberta, né, para inscrição. A Cris está com a psicomotricidade. Então a gente está retornando dentro também do que a gente sente segura, né? Porque eu acho que é um cuidado para quem vai também, né? Mas eu acho que é procurar esses espaços que a gente se sente confiante, né? Sim, aproveitando a musicalização, vai ter uma aulinha avulsa para que vocês experimentem, mães e pais de bebês, avós, tios, quem quer que seja que vá acompanhar o seu bebê. É dia 22, às 9 horas, lá no Florescer, tá bom? É uma delícia, gente. Vai porque vale muito a pena. Espaço de convívio aí para os nossos bebês, né? Que é importante também para eles. E para nós, né? Para nós mães, nós pais, nós profissionais de infância. Sim. E a gente sente também, né? Eles estão sentindo, mas a gente sente bastante falta, né? De direcionar eles para os outros espaços. Gente, então a Karen compõe a equipe do Instituto Florescer, ela compõe o projeto Sementes. Então, quem quiser falar mais sobre esse assunto, pode procurar ela pelo próprio Florescer. E, Karen, muito, muito obrigada. A gente já está aqui com 50 minutos. Eu falei para você que passava rápido, né? Eu falei que não ia falar nem 20. Não, e aí a gente fica aqui controlando porque o Instagram derruba. Tipo assim, deu tempo, ele derrubou, entendeu? Sim. Tá certo. Mas muito obrigada por ter aceito, né, esse desafio. E depois, se você puder passar os textos que a gente compila até para disponibilizar também a referência no Sementes, né, para quem quiser saber mais. Eu vou passar aqui. São 3 artigos e um livro, que é justamente sobre habilidades sociais na infância, né, de como trabalhar. Então é isso, gente. Karen, muito, muito obrigada, viu? E espero que seja a primeira de muitas. Acho que sim, deu para estrear no Instagram. Adquirir confiança, né, para performance, como a gente está falando aqui. Então tá bom, até, viu? Até, pessoal. Obrigada por participarem. Tchau, tchau. Obrigada, querida. Até a próxima. Até.